Hoje o vídeo é um pouco diferente do normal. Estou aqui com o meu melhor amigo, Miguel. E vamos falar de um assunto muito polêmico que ultimamente está mais na mídia. Enfim, vamos falar de trans no esporte. Vou contar pra vocês como que surgiu a ideia do vídeo e como que vai ser a dinâmica aqui. Eu estava indo pra Tailândia, vocês já sabem que eu estava lá, né, um tempo atrás. E eu vi uma matéria sobre o vôlei e todo o burburinho que deu com o Bernardinho e a Tiffany. Se vocês não ficaram sabendo dessa matéria, a Tiffany é uma mulher trans. Foi a primeira mulher trans na Superliga Feminina no Brasil. O time dela estava jogando contra o time do Bernardinho. Em um dos momentos do jogo, ela fez um ponto. O Bernardinho virou pro lado e falou assim: puta que pariu, é um homem. Temos aqui o Miguel, que é um homem trans, e eu, cada um com um ponto de vista, e a gente vai conversar. A gente não conversou absolutamente nada antes desse vídeo. Se alguém não sabe ainda, ela é contra e eu sou pró. Bom, se você está aqui pela primeira vez no canal, já aproveita e se inscreve. Aqui falamos de esportes, de todos os tipos, então aproveita, se inscreve, ativa as notificações, indica para os amigos. Miguel, ajuda o pessoal aqui que não está no meio trans a entender o que é mulher trans, o que é homem trans, o que é cis, o que é... Vamos lá, gente. Basicamente, o termo cisgênero quer dizer que a pessoa nasce com um sexo biológico e ela se identifica com esse sexo ao longo da vida. Então ela está completamente confortável no seu corpo, completamente confortável com o seu gênero que foi designado ao nascer. Uma pessoa que se identifica como trans, o que acontece? Ela nasce com o gênero biológico dela e ao longo da vida ela descobre que ela não está confortável nesse corpo, que ela realmente não se entende com esse gênero atribuído a ela ao nascer. Se ela faz a transição e se ela se identifica com um gênero diferente do que foi atribuído a ela ao nascer, ou ele ao nascer, ele é um homem ou uma mulher trans. Então vamos lá, eu vou pegar alguns casos concretos de que eu achei. Existe um caso de uma lutadora de MMA, chama Anne, não sei se você chegou a ver. Eu vi já. Anne é uma lutadora de MMA, mulher trans. Então, ou seja, nasceu como homem e agora é uma mulher. E ela própria diz que ela não acha justo lutar na categoria feminina. E ela desafiou um homem e ganhou. Então, isso é um dos pontos que, mesmo com a transição, mesmo ela passando pelo processo de hormonal, que tem a diminuição da taxa de testosterona, ela ainda tem uma vantagem que ela consegue ganhar de homens. Só para explicar para vocês aqui também a questão hormonal, o COI, a partir de 2015, mudou, foi a última regulamentação em vigor. Uma pessoa trans, na verdade, o problema trans no esporte é mulher trans. Homem trans, não existe nenhuma regra. Restrição. Só para mulheres trans. Então, a mulher trans, ela não necessariamente precisa ter a cirurgia, mas ela precisa, durante o período de 1 ano, ter a taxa de testosterona abaixo dos 10 nanogramas. 10. E pelo que eu li da regulamentação, é assim: mulheres tem que Tanto ter até, cis. tanto cis quanto trans, tem que ter até 10 nanogramas. Sim, lá. Mas aí já fica uma questão pra mim, pelo menos. Por que a gente só se preocupa com a mulher trans e com o homem trans a gente não se preocupa? Porque tem realmente alguma diferença. O homem trans, ele não vai... A gente não ouve, pelo menos na mídia, falar de um homem trans se destacando no esporte. Por quê? Porque a estrutura dele não permite com que ele chegue num alto desempenho na categoria masculina. O que é o contrário que acontece na feminina. A mulher trans, por características biológicas e toda a memória muscular que ela teve durante a vida, ajuda ela a ter um desempenho melhor na categoria feminina. Na minha visão, existem 2 aspectos aí a serem considerados. O primeiro aspecto deles é o social, ou seja, a inclusão da diversidade dentro do esporte. Isso, eu concordo. E a segunda, que é o que poderia barrar essa inclusão, seria de fato um estudo científico que comprovasse a vantagem ou não de uma mulher trans dentro do esporte.
A Tiffany mesmo não é a melhor atleta do vôlei feminino brasileiro. Pode ver. Tem 9 atletas, pelo menos, na frente dela. Ela não é a melhor. Não é considerada a melhor. Apesar dela ter, tipo, vários, né? Ela tem um desempenho excelente dentro de quadra. Ela não é considerada uma das melhores jogadoras. Como não há nenhum estudo atualmente científico com embasamento conclusivo, quanto não há motivos do porquê tirarem essas mulheres do esporte, por que não deixá-las jogando até que se prove que não pode ser jogado? É necessário ter um tempo de vida dentro do esporte da mulher trans versus a mulher cisgênero para que possam ser feitos estudos, entendeu? Eu acho que é claro que pode ser que isso venha a ser mudado no futuro. E a partir daí, sim, ter um resultado. E cara, se tiver um resultado favorecendo a mulher trans em cima da mulher cisgênero, então sim, aí tem que ser mudado. Não tem como. E é uma coisa que assim... Sucks to suck. E se o homem trans não possui nenhuma vantagem, então sim. Eu ia falar isso nesse caso. Qual que é a sua opinião do homem trans? Porque ele não se destaca em competições masculinas. Mas se Por ele que quer competir... você acha que ele não se destaca? Porque é uma desvantagem. É a mesma coisa que você pensar assim, porque nas categorias... Existe diferença de categoria entre gênero, homem e mulher. Por que a rede de vôlei feminina é mais baixa do que a rede de vôlei masculina? Não, com certeza. Existem diferenças. Claro, existem fatores fisiológicos, sim, tá? Eu não tô falando isso, mas por exemplo, quando o corpo de uma mulher passa pelo período de parar de produzir testosterona, ela perde massa muscular, ela perde massa óssea. Então, assim, existem, por exemplo, estudos de que o corpo da mulher de fato modifica. Tipo assim, existe uma queda de desempenho, existe aumento de ganho de gordura e tal. O que não é provado ainda é que mesmo com essas perdas, ela tem alguma vantagem em cima de uma mulher cisgênero. O homem trans é o seguinte, pensa que você está numa corrida e você tem 100 metros para ganhar. Um homem cisgênero, ele teve um desenvolvimento desde o ano 0 com testosterona. Então, ele já tem uma massa óssea maior, ele tem uma massa muscular mais desenvolvida, ele tem fatores fisiológicos mesmos que são vantajosos pra ele porque ele iniciou muito antes. Mas é a mesma coisa do contrário. Não tem tido, anos de atletas homens trans elites. Então não faz mais de 50 anos que acontece isso. Entendeu? Então, assim, não tem um... Não, na real não tem homem. Pelo menos deve ter um caso ou outro, mas se você procura na internet, não tem caso de homens trans em top. elite. Então, não tem. Mas o fato é que não tem amostra suficiente pra ter essa prova, entendeu? Nem pra um, nem pra outro. Então, assim, deixa eles participarem. Pode ser que daqui 30 anos apareça um homem trans e fale assim, olha, esse cara bateu um Rafael Nadal, na piscina. O do Phelps na piscina. Desculpa, gente. Nadal no tênis. Nadal no tênis. Falei errado. Troquei. Corta! Tá, que seja. Pode ser que daqui a um tempo apareça um cara que seja tão bom quanto o Nadal no tênis e o Phelps na natação, entendeu? Até agora não foi estimulado, não foi incentivado talvez essa com o dobro de vida dele com a transição, ele tem essa vantagem. Mas que nem, por exemplo, eu acho que se tivesse uma regulamentação, por exemplo, o cara foi homem cis durante 20 anos. Em um ano que ele é mulher trans, ele pode competir na categoria feminina. Isso eu não acho nem um pouco justo, porque durante um ano que ele tá com a taxa de testosterona, que é o único índice que ele precisa ter para estar na categoria feminina, existe a memória muscular. Claro que existe. Ele vai estar em vantagem com esse um ano. Então, ele deveria, no mínimo, ter o tempo que ele teve da testosterona no corpo dele como homem, como mulher. Só que aí já fica inviável pelo conta da idade. E assim, por que a Comissão Olímpica Internacional mudaria as regras? Antes, a regra eram 2 anos. Agora passou a ser 1 ano. Então, assim, eles diminuíram. Antes precisava da cirurgia. Da cirurgia de redesignação, precisavam de 2 anos de harmonização, agora precisa de 1 ano só e não precisa da cirurgia de redesignação. Então, por que eles mudariam? Algum estudo eles fizeram, mas assim, eles mudaram por uma razão. Qual a sua opinião sobre a criação de categorias apartadas para pessoas trans? Eu acho que é uma segregação ainda desnecessária. Se é que um dia vai ser necessária. Eu sou um pouco contra porque
há muito que se aprender ainda com a população trans no esporte de alto desempenho. Não existem hoje pessoas trans suficientes para popular, né, os Uma esportes categoria. de alto empenho. E 2, nada vai ser concluído sobre as pessoas trans e pessoas cisgênero se a gente não fizer um teste. E, sei lá, a gente tem um período para avaliação e foi concluído de que mulheres trans têm vantagem. Quantas mulheres cis que foram prejudicadas durante esse tempo, que vão ter que... É muito difícil discutir. Claro, não, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, quantas atletas mulheres trans tem e quantas atletas mulheres cis tem? Hoje? Não. Então, atualmente, é um número muito pequeno pra gente falar assim, nossa, as mulheres cisgêneros ficaram completamente pra trás. Eu acho que não, entendeu? Hoje ainda, tá? Hoje com o número de atletas trans que temos na categoria elite. Uhum. Vamos fazer, tipo, uma conclusão de opiniões? Vamos. Eu acho que não existe a possibilidade de deixar pessoas trans fora do esporte, porém, as mulheres trans estão em destaque nos esportes e os homens trans nem sequer aparecem. Isso não é um ponto para ser discutido de que realmente existe uma vantagem no corpo masculino sobre o corpo feminino. A mulher transgênero, ela pode estar com os níveis de testosterona aceitáveis pelo COI, mas ela teve um período da vida dela com níveis de testosterona masculinos e a memória muscular dela, isso é comprovado, existe. Então, isso é uma vantagem. Existe a separação de gênero desde sempre no esporte e existem as questões fisiológicas de tipo altura de rede, que o masculino é mais alto, o feminino é mais baixo. Então, isso são coisas que não mudam e que a mulher trans vai levar pro resto da vida. Hoje existem pouquíssimos estudos que sejam conclusivos a respeito dos trans no esporte de alto nível. Desde 2003, o COI, né, que é a Comissão Olímpica Internacional, vem discutindo o assunto. Em 2015 eles tiveram a mudança da regra. Isso. Então, assim, para ter tido essa decisão, tem que ter tido algum estudo. Se a comissão entende que devem existir trans, então, cara, tem que se tenha trans até que se prove o contrário. Como o assunto trans é um assunto relativamente novo, existe o fator tempo para que a gente possa fazer um estudo factível do quão vantajoso é uma mulher trans sobre uma mulher cisgênero, ou se não é. Então, assim, a gente tá engatinhando ainda nessa questão de transgêneros. Sim, mulheres trans tiveram um período da vida dela onde elas tiveram uma bomba de testosterona, não sabe-se quanto tempo, né? Depende do início da hormonização de cada uma. Entretanto, como a Carol falou, existe sim a memória muscular, existe sim um crescimento de estatura óssea, existe sim. Agora, não existe nada falando assim, isso é vantajoso comparado às mulheres cis, hoje em dia. Bom, então já ouviram o que o Miguel disse. Eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam, com quem vocês concordam, na verdade, né? Porque temos 2 pontos de vista diferentes aqui no vídeo. Se você concorda comigo, coloca a hashtag Team Carol. Você concorda comigo? Hashtag Team Miguel. Isso. E coloque sua opinião e respeito acima de tudo, independente se for conversa cis, trans, se for qualquer coisa, se coloca no lugar das pessoas que tudo dá certo no mundo. Certo?